Graças a Deus, aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor por cada um de vocês que tem me acompanhado aí no YouTube. A cada um de vocês que tem ouvido a mensagem, o louvor, que tem nos ajudado a glorificar a Deus. Nesta hora eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um. Eu vou estar orando ao Senhor nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus, soberano, eterno e santo Pai, está nas tuas mãos, Senhor, esta hora, este momento. Que o Senhor possa visitar cada um de uma forma tremenda e sobrenatural. Que todo aquele, ó Deus, que ouvir, papai, o que o Senhor tem para falar aqui nesta hora, meu Deus, que seja alcançado pelo teu poder, pelo teu Espírito, pela tua glória, pela tua graça, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Visita o lar, meu Deus, de cada um dos meus irmãos nesta noite. Visita, meu Deus, a saúde. Visita, meu Deus, os celeiros dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda eles, cubra com teu sangue, com teu poder e garante a vitória da parte do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero nesta hora, por o intermédio do Espírito Santo, contar aqui um testemunho. Aleluia, louvado seja Deus, a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero falar para vocês o que Deus fez na minha vida. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero glorificar o nome do Senhor, irmãos, porque eu sou uma pessoa, aleluia, que fui nascido numa roça, em uma fazenda de, aleluia, pouca expectativa de vida, de crescimento, de vida espiritual. Nasci, aleluia, louvado seja Deus, em um berço de pessoas idólatras. Aleluia, a qual, louvado seja Deus, o meu avô, louvado seja Deus, era uma pessoa que gostava muito de mexida com macumba. Mas, aleluia, louvado seja Deus, e quando você tem um plano traçado na sua vida por intermédio do Deus Todo-Poderoso, aleluia, louvado seja Deus, e do Espírito Santo, o Senhor nos guarda e nos livra. Mas eu quero falar para vocês, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, e a minha vida, quando eu ainda era adolescente, louvado seja Deus, eu morei em outras casas diferentes, que não era com o meu pai, com a minha mãe. Então, aleluia, quando foi um certo tempo, eu passei a morar, aleluia, louvado seja Deus, em uma cidade. E quando eu cheguei naquela cidade, aleluia, louvado seja Deus, e eu estava estudando naquele lugar, e muitos zombavam de mim, e muito, aleluia, louvado seja Deus, não gostava de mim, aleluia, Espírito Santo da verdade. Então, irmãos, quando eu saía no horário de voltar para casa da escola, muitas vezes pessoas me cercavam nas estradas para bater em mim, aleluia, louvado seja Deus, e eu não entendia, já era armadilha de Satanás, porque o inimigo sabia dos planos de Deus na minha vida. Aleluia, louvado seja Deus, mas eu não entendia a vontade de Deus, né? E às vezes eu apanhava, outras vezes eu batia. Aleluia, louvado seja Deus. E com isso foi crescendo, irmãos, essa vida de ruína. Aleluia, quando foi um certo dia, glória a Deus, aleluia,
eu saí daquela cidade, fui morar na cidade de Belo Horizonte e fiquei ali por um certo tempo. Aleluia, glória a Deus. E mesmo assim naquela cidade desconhecida, aleluia, louvado seja Deus, o inimigo tentava também contra a minha vida. Mas eu não sabia, né, que Deus tinha um plano na minha vida e o inimigo estava tentando impedir. Quando foi um certo tempo, aleluia, eu voltei para a cidade de Riacho dos Machados. Aleluia, glória a Deus. E comecei, louvado seja Deus, com 16 anos ainda, trabalhar na cidade de Buritizeira. Serviço pesado, um serviço muito difícil, né? A qual um lugar que eu trabalhava, muitos amigos, né? Aleluia, louvado seja Deus. E essa amizade, irmãos, eu pensava que pudesse ser uma amizade bacana, uma amizade boa, mas infelizmente não era. Uma amizade, aleluia, louvado seja Deus, que eu encontrei ali naquele emprego, mas aleluia, louvado seja Deus, naquela época, quando eu encontrei esses amigos, que se diz amigos, mas na verdade não eram amigos, eu comecei, aleluia, louvado seja Deus, a aprender a tomar cachaça, né? Então, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, eu comecei ali a entrar no mundo. Santo é o nome do Senhor. E não sabia eu, aleluia, glória a Deus, que eu estava fazendo coisas erradas. Mas para o homem era coisas boas, mas para Deus não era. E eu não conhecia a palavra, eu não entendia de nada, aleluia, louvado seja Deus. E comecei a entrar no mundo. E daí a pouco, aleluia, louvado seja Deus, veio outras coisas desagradáveis ao Senhor. E quando foi um certo tempo, aleluia, eu conheci a minha esposa, glória a Deus, aleluia. E a gente, glória a Deus, aleluia, começou a construir um relacionamento. E ali, aleluia, louvado seja Deus, nós fomos morar de aluguel. E uma vida muito sofrida, até mesmo sem casar, nós unimos e passamos a morar juntos. Irmãos, e continuamos uma vida muito sofrida, uma vida muito escravizada pelo demônio, pelo inimigo. Mas não sabendo eu, não entendendo eu que o inimigo estava armando contra a minha vida e contra a vida dela. E nós não entendíamos o que estava acontecendo. E nós pensávamos que estava tudo bem, que estava tudo ok. E ali eu bebia muito e ela também, aleluia, louvado seja Deus. E nós ficávamos, irmão, como uma folha seca no vento. O vento levava para um lado, o vento levava para o outro. E quando foi um certo dia, aleluia, louvado seja Deus, eu chamei ela entrou em acordo comigo e a gente foi em uma macumbeira, em um certo lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Eu peço a Deus que se essa mulher ainda não converteu, entregou os caminhos dela ao Senhor, que ela em nome de Jesus possa entregar o caminho dela para o Senhor, se ela ainda estiver viva. Então a gente fomos àquela cidade e chegamos até aquela casa. Quando a gente chega naquela casa, aleluia, louvado seja Deus, encontramos com aquela pessoa. E aquela pessoa falou algo para nós, através da macumba, mas ela falou uma palavra profética na nossa vida. Ela falou que um dia eu e a minha esposa ainda iremos ser felizes. Aleluia, louvado seja Deus. Mas essa felicidade não chegava. Essa felicidade não batia na nossa porta. E ela mandou que nós fizéssemos algo à meia-noite dentro do nosso lar para que desse certo. E eu gastei muito dinheiro, chegamos em casa, lavamos a casa com muitas coisas que ela ordenou que nós comprássemos. E nós, sem conhecimento, nós compramos e fizemos. No outro dia nós era pior do que nós pensávamos que ia ficarmos bem.
E por aí não parou, irmãos, e eu levando aquela vida de ruína todos os dias, aleluia, louvado seja Deus, cada dia pior do que o outro. E eu estava, aleluia, trabalhando aqui na cidade de Buritizeiro, e eu residia na cidade de Riacho dos Machados. E naquela cidade era uma luta terrível, que eu chegava lá todo final de semana, eu arrumava discussões, arrumava brigas, eu tinha que voltar para cá urgente, e lá eu não tinha paz. E aqui eu tinha paz, que é na cidade de Buritizeiro, eu tinha sossego, eu não arrumava briga com ninguém. Mas não sabendo eu que o demônio estava trabalhando, o demônio estava agindo. E quando foi um certo tempo, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor colocou o meu coração para que eu comprasse uma residência aqui na cidade de Buritizeiro. E eu falei com a minha esposa e ela não estava querendo. Então falei para ela, olha, se você não abrir mão, eu vou embora e não volto mais. Mas Deus é maravilhoso e sabe de tudo e de todas as coisas. Então ela entrou em acordo comigo, concordamos juntos, e ali nós vendemos a nossa casa por um preço mais inferior e partimos para a cidade de Buritizeiro. E eu comprei aqui uma residência, aleluia, louvado seja Deus, e Deus preparou tudo para que eu comprasse essa casa aqui. E quando nós chegamos aqui, aleluia, louvado seja Deus, eu diminuí mais de beber, né? Porque na época eu era uma pessoa que tomava conta de umas 80 pessoas na época. Eu era encarregado de uma turma de pessoas, né? E eu diminuí mais, mas a minha esposa ainda continuava. E eu ficava muito triste, muito revoltado. E aquela vida não consertava, não melhorava, e eu pensei que ia melhorar. Mas infelizmente, irmãos, não acontecia melhor. Infelizmente, aquela felicidade que aquela mulher falou daquele dia não batia na nossa porta. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quando foi um dia, irmãos, eu trabalhando, aleluia, lutando para que a nossa vida melhorasse, para que eu conseguisse dar uma reforma na minha casa, para que eu conseguisse crescer mais a minha casa, né? E eu sempre lutando, trabalhando, enfrentando sol, chuva, mas eu não buscava a presença do Senhor. E eu pensava que aquilo era normal, eu pensava que era daquela forma mesmo, era só trabalhar, beber e ficar dentro de casa, aleluia. Mas eu não sabia que eu tinha que buscar realmente a presença de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quero falar para você que eu estava aqui na minha casa, no Dia das Mães, aleluia, louvado seja Deus, e quando eu comecei, a contar para você esse testemunho, eu disse para você que eu tinha alguns amigos, e quando eu estava aqui na minha casa, juntamente com vários amigos, mas que não eram amigos, aleluia, louvado seja Deus, no Dia das Mães, que é no mês de maio. Então eu estava aqui e a gente estava bebendo muito, farreando, aleluia, louvado seja Deus. E quando foi uma certa hora, eu saí para as ruas, porque aqui na minha casa já não estava bom mais. Eu saí, aleluia, louvado seja Deus, e a minha esposa não estava bebendo, ela estava consciente. E eu saí e fiquei vagando na rua, o demônio levando para um lado, levando para o outro, e meus filhos ainda pequenos, aleluia, louvado seja Deus, mas eu não entendia, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. E esses amigos ficou aqui, quando foi mais tarde, todos foram embora, porque trabalhavam juntamente comigo, e quando foi umas 10 e pouco da noite, aleluia, louvado seja Deus, eu cheguei na minha casa, muito atribulado, porque eu tinha bebido muito, eu tinha perdido o controle, não tinha comido, só bebendo, e pensando que aquilo estava normal, pensando que estava bem, mas não estava, irmãos, aleluia. E a minha esposa me recebeu tranquilamente, me chamou para entrar, eu fui ignorante com ela, e ela disse para mim que para a gente tomar banho,
Aleluia, louvado seja Deus, e eu não quis tomar banho. E eu apelei com ela, fiquei estressado, não sabendo eu que o inimigo estava me usando, mas eu não entendia. Aleluia, louvado seja Deus. E eu peguei e fiquei nervoso, irmãos, e dei um chute na minha esposa. E aquele chute que eu dei nela, aleluia, louvado seja Deus, já foi o inimigo e o agir de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E naquele momento, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, ela saiu para o fundo da nossa casa, na nossa residência, pegou o telefone e ligou para a polícia. Imediatamente aquela polícia chega para entrar na minha casa. E eu já estava deitado, já estava dormindo no sono da cachaça, né? No sono do alcoolismo. Aleluia, louvado seja Deus. E aquela polícia queria entrar na minha casa. E os meus filhos pequenos chorando e dizendo que não ia me levar, que não ia deixar a polícia me levar. Mas Deus já estava no controle de tudo. E nessa hora não tinha nenhum amigo mais. Todos já tinham sumido no mundo. Aleluia, louvado seja Deus. E a polícia entrou no meu quarto, aleluia, me arrastou para as pernas e me levou a prisioneiro. Eu estava, aleluia, louvado seja Deus, com tênis no pé, de calça e sem camisa. E a polícia me levou, e aqui ficou minha esposa e os meus filhos. Os meus filhos eram pequenos ainda. Então eu fui para aquele lugar, e na estrada eu só ouvia eles falar que ia me bater muito. Aleluia, louvado seja Deus. E eu fui daqui até na delegacia ouvindo isso, mas Deus não permitiu que ninguém tocasse a mão em mim. E eu cheguei naquele lugar, entrei para dentro, e eles me colocou em um lugar atribulado, cheio de atribulação, em um lugar com pouca claridade, aleluia, louvado seja Deus. E em uma outra cela do lado que eu estava, aleluia, ali naquele quarto separado, tinha uma mulher, e essa mulher xingava muito, só palavras feias, né? Aleluia, louvado seja Deus. E eu passei ali uma noite, e quando foi pela manhã, aleluia, louvado seja Deus, eles falaram que ia me dispensar, que ia me liberar, e me colocou no carro para me liberar. Aleluia, louvado seja Deus. E eu saí dentro daquele carro, e quando eu andei ali uns 100 metros a 200 metros de distância daquela delegacia, passaram um rádio naquele carro que eu estava, e disseram para aqueles homens para que voltassem comigo para trás. Aleluia, louvado seja Deus, porque eu estava sendo procurado pela polícia. Então aqueles homens pegaram e retornaram comigo para a delegacia. E quando, aleluia, louvado seja Deus, eu chego ali na delegacia, irmãos, eles falaram que tinha 2 anos que estava à minha procura. Mas eu disse que eu não tinha feito nada. E eles olhavam lá, a lista estava com mais de 1 metro de tamanho, de homicídio, de tanta coisa, de roubo, de tanta coisa, muitas coisas. E o nome da pessoa, o mesmo nome que o meu. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu tinha consciência que eu não tinha cometido essas coisas horríveis. Então, irmãos, ali a polícia me entrevistou, meu nome, identidade, CPF, o nome da minha mãe, o nome do meu pai, cidade, a minha idade, e foi entrevistando. Mas quando foi um certo momento, aleluia, louvado seja Deus, tudo estava batendo conforme o que eles estavam falando de mim. Aí, irmãos, eu não pude sair naquele dia. Passei lá esse dia e mais essa noite. Aleluia, louvado seja Deus. E eles me colocaram num corrozinho, um lugar bem apertadinho, fedorento, sujo, né? Uma porcaria de lugar, né? Louvado seja Deus.
Porque lá na cadeia, irmãos, os presos ficam jogados. Os presos ficam tudo bagunçado lá dentro, porque eu já entrei naquela porcaria lá e eu sei e não tenho medo de falar. Então eu estava naquele lugar jogado ali, dormi uma noite em cima de uma cacheta de papelão que não dá 1 metro de tamanho. No mínimo era 50 por 50, sem camisa. Ainda passei uma noite ali, 2 noites ali, dessa forma, desta maneira. Então, aleluia, louvado seja Deus. Quando foi no outro dia, me colocaram para fora e foram me entrevistar novamente. E ali tudo afirmava que essa pessoa que estava sendo procurada seria eu. E, aleluia, louvado seja Deus. E eu fiquei ali, eles debatendo, me entrevistando. Aí até que, enfim, Deus abençoou que descobriram que o pai dessa pessoa não era o mesmo pai meu. Descobriram que o pai dessa pessoa, o CPF era diferente do pai meu. E a idade também era diferente. Então eles entraram numa conclusão que não era eu que estava procurando. Aí o delegado falou que poderia me liberar. Quando eu fui conversar com o delegado, aleluia, louvado seja Deus, eu falei algumas palavras que desagradou aquele homem, que mexeu, no subconsciente dele, e ele estressou comigo e falou que pudesse me prender. Que pudesse me prender, não me liberasse. E foi dessa forma que eles fizeram. Aí eles me prenderam, cortou o meu cabelo na máquina zero. Eu fiquei com a cabeça peladinha. Colocou em mim uma roupa vermelha, uma calça vermelha, uma blusa vermelha. Aleluia, louvado seja Deus. E me colocou em uma cela. Mas quando eu cheguei naquela cela, irmãos, Deus falou na boca daquele homem que eu era uma pessoa que tomava conta de turma, e eu era chefe da empresa Rima Industrial. Na verdade, eu era encarregado de uma turma que prestava serviço para a Rima. Mas, aleluia, louvado seja Deus, eu fiquei pensando, que os amigos que eu tinha ia lá, pelo menos, dar um oi, falar alguma coisa, mas ninguém aparecia. Eu ficava imaginando que poderia chegar alguém que estava bebendo comigo, bagunçando juntos, mas não chegava ninguém. Ali eu entrei para aquela cela, tinha 7 pessoas lá dentro, e 3 colchões para dormir e 2 camas. Aleluia, louvado seja Deus, para dividirmos em 7, Era 3 colchões, 2 camas, para nós dividirmos em 7. O banheiro, irmãos, era uma porcaria, não tinha nada fechado, tudo aberto. Aleluia, louvado seja Deus. A gente quisesse tomar um banho ou fazer alguma necessidade, aleluia, nós tínhamos que improvisar naquele lugar. E naquela época, irmãos, eu não tomava café e nem usava cigarro, e até hoje eu não tomo café e nem uso cigarro, para a honra e glória de Deus. Então, aleluia, toda vez que chegava um café, que chegava um cigarro, eu pegava aquele café, aquele cigarro e passava para aquelas pessoas que estavam juntamente ali comigo. E ali a vida foi passando, e foi passando e foi passando. Quando foi um certo dia, aleluia, pela madrugada, eu já imaginando que eu iria sair naquela semana, mas naquela semana houve alguma coisa errada lá, e quando foi pela madrugada, entrou, aleluia, louvado seja Deus, coisas erradas naquele lugar, e virou uma bagunça de cela em cela, e foi passando, e até passou aonde eu estava, e da onde que eu estava passaram para frente. Mas para a glória de Deus eu não toquei em nada. Para a honra e glória de Deus eu não coloquei minhas mãos em nada. Mas aconteceu. Aí então, quando foi 5 da manhã, a polícia descobriu o que estava acontecendo. E ali a polícia jogou bomba de gases, deu tiro, virou aquela coisa toda e colocou nós, todo mundo, para fora da cela. Aleluia, louvado seja Deus. E nós ficamos lá fora, sentados,
o tempo todo, o dia todo lá no sol, aquela coisa horrível. E ali, aleluia, louvado seja Deus, tinha um detento lá, que ele era muito estressado. E aquele estresse dele, ele acabou xingando a polícia. E a polícia jogou em nós, irmãos, aleluia, aquele gás de spray de pimenta. E ficou ardendo o meu pescoço um bom tempo. Ficou ardendo as minhas costas um bom tempo. E eu sofria tanto. E lembrava assim, na minha casa eu não sofria desta maneira. Na minha casa eu não passava por isso. Né? Se eu tivesse na minha casa, eu não estava passando por isso. Então, dentro daquele lugar, irmãos, começou a bater o arrependimento no meu coração. Mas só que batia o arrependimento no meu coração, mas eu não lembrava e nem desejava que tinha que servir a Deus. Eu lembrava de Deus, mas não era como eu lembro hoje. Eu necessitava de Deus, mas não era como eu necessito hoje. Aleluia, louvado seja Deus. E quando foi à tarde, aquele povo colocou nós para dentro da cela novamente. E eu fui ficando angustiado, fui ficando atribulado, mas sempre calado, sem falar nada. Conversava com todo mundo. E quando foi um dia, o advogado chegou lá e falou assim: olha, você está perto de sair. Eu falei: é hoje? Ele falou: não, mas está perto. Falei: tá bom. Fiquei por ali mais uma noite, angustiado, e naquele lugar, enquanto 2, 3 dormia, 4 ficava acordado. E quando 6 dormia, ainda sobrava um, ficava acordado também. E assim nós revezava, irmãos, para dormir, né? E nem dormia que presta. Porque é um lugar muito perigoso. É um lugar de problema, é um lugar que o demônio está lá dentro. E se a pessoa dá brecha, acontece morte, assassinato dentro daquele lugar. Mas para a honra e glória de Deus, naquela época que eu estava lá, não foi ninguém lá ministrar a palavra de Deus. Mas hoje Deus tem movido o coração do povo e muitas pessoas têm ouvido a palavra do Senhor dentro daquele lugar. Então, irmãos, eu continuei ali e fiquei esperando o advogado voltar, e o advogado não voltou. Mas quando foi um dia pela manhã, ele chegou e disse que eu ia ser julgado naquele dia. Aleluia, louvado seja Deus. E eu fiquei na expectativa, mas me falou que seria 2 da tarde. Quando deu 1 hora, me colocou dentro do camburão, junto com mais 2 pessoas, e nós saímos, aleluia, louvado seja Deus, para enfrentar o julgamento. Ou liberdade, ou mais tempo de cadeia. E nós saímos de 3 pessoas e fomos para o fórum. Aí nós chegamos no fórum ali, ficamos algemados por um tempo dentro de um lugar separado. Aleluia, louvado seja Deus. E quando chamou pela primeira pessoa, essa pessoa foi lá para ser julgado. O juiz não liberou ele. O juiz condenou ele por mais um certo tempo. Aleluia, louvado seja Deus. E ali o meu coração batia forte. Porque, aleluia, eu tinha visto ali passando a minha esposa, passando os meus filhos. E eu ficava com desejo no coração de encontrar minha esposa e de encontrar os meus filhos. Aleluia, e chamou ali a segunda pessoa e não me chamava. Aí quando chamou a segunda pessoa, louvado seja Deus, essa pessoa foi lá na frente para ser julgada. E essa pessoa não teve a oportunidade, irmãos, nem de abrir a boca sequer. Aleluia. Quando ele chegou para ser julgado ali, aleluia, louvado seja Deus, a própria mãe disse que pudesse deixar ele lá mesmo, que não soltava ele. Aí ele ficou preso, ficou detido. Acrescentaram mais tempo para ele ficar lá. Aí até que enfim me chamou
Aí me chamou ali, quando me chamou, aleluia, louvado seja Deus, eu fui lá conversar com o juiz. E falei com ele que eu estava alcoolizado, sem saber o que eu estava fazendo. E o demônio estava me usando e eu não sabia, irmãos, para maltratar a minha família. Então ele me perguntou o que eu queria. Eu falei com ele que eu não ia mais fazer isso. E a minha esposa disse para ele, olha, se ele não fazer mais, pode sim liberar ele. E aquele juiz me liberou, mas eu não saí imediatamente. Eu tornei a entrar naquele camburão, voltei para a cela de 3 horas da tarde e fui ficando naquele lugar. A janta chegou e eu nem quis comer de tanto ansioso que eu estava, sem saber o que está acontecendo. Porque aqui fora, irmãos, você tem acesso para conversar, para andar, para falar, né? Até mesmo através de via internet, mas lá dentro você não tem acesso a nada. Você está num buraco, você está num calabouço. E eu fiquei ali estressado e tal. Aí quando foi 10 da noite me liberou. E aquele povo tinha roubado as minhas roupas, o meu dinheiro, o meu sapato. Eu não tinha nada. Aí eu saí daquele lugar, aleluia, louvado seja Deus, e comecei a andar em direção à minha casa. E naquele instante o inimigo tornou vir na minha mente. Eu só pensava, irmão, de pegar as armas que eu tinha para fazer besteira. Para fazer besteira na vida. E o demônio veio soprando na minha mente o tempo todo. Eu andei mais de 10 quilômetros de a pé para chegar na minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, a minha esposa não foi me receber, os meus filhos foram me receber, chorando de alegria por eu ter chegado. Aleluia. E o desejo do meu coração era de sumir, de ir embora, sem direção, né? E eu não tinha nada, só tinha minha esposa, os meus filhos e o nosso lar. E eu pedia para ela para arrumar as minhas roupas, que eu ia embora. Não sabia nem para onde que ia. Aí a minha esposa, chorando, falou comigo assim, olha, não faz isso não. Porque eu conheci um Deus, aleluia. Aleluia. É nessa hora aí, irmãos, que eu quero falar para você que no mundo não tem amigo. O amigo é esse aí, a qual a minha esposa conheceu. Então ela me disse, olha, não faça isso porque eu conheci um Deus e Ele vai mudar a nossa história. E eu disse para ela que eu não acreditava nisso. Mas ela falou que acreditava e que ela estava indo na igreja. Então, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Com maior trabalho, dificuldade, eu entrei para dentro, tomei um banho e fiquei aqui na minha casa. E nisso o inimigo estava armando lá no meu emprego e eu não sabia. Fui para lá, aleluia, louvado seja Deus, fiquei envergonhado diante dos meus companheiros de serviço. Mas aí Deus já estava moldando a pedra dura. E aí quando foi um dia, minha esposa foi para a igreja e os irmãos veio fazer um culto na minha casa. Quando os irmãos entrou na porta da frente, eu saí lá do fundo e deixei eles sozinhos na minha casa, mais minha esposa e os meus filhos. Mas os irmãos, aleluia, louvado seja Deus, usado por Deus, continuou vindo na minha casa, continuou insistindo. E quando foi um dia que eles chegaram, eu saí numa porta, eles entrou numa outra, e eu já estava fugindo, e eles foram atrás de mim, e me trouxe para trás, para me ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, e eu voltei para ouvir a palavra do Senhor. Ai, meu Deus. E eu voltei, irmãos, para ouvir a palavra do Senhor. Eu voltei, irmãos, para ouvir o que Deus tinha para falar comigo. E quando eu voltei, irmãos, eu entrei na minha casa, juntamente com os irmãos, teve um culto
Mas mesmo assim, com o coração endurecido, eu ouvi a palavra do Senhor. Mas não fui para a casa de Deus. E quando foi um dia, lembro como hoje, o Dia dos Pais, no mesmo ano que eu fui preso, aleluia, a minha filha disse para mim assim: olha, pai, na igreja vai ter uma apresentação das crianças, e o Senhor é o meu pai. Se o Senhor não for, que graça que eu vou ter de apresentar naquele lugar? Irmãos, aquilo doeu meu coração, me entristeceu. Eu disse: olha, filha, eu vou. E fui, irmãos. E Deus é tão bom e maravilhoso que Deus tem as maneiras dele trabalhar, dele agir. E quando eu cheguei naquela igreja, aconteceu o culto. E quando foi no final do culto, sorteou um brinde para os pais. E eu fui premiado com o melhor brinde daquela noite. E quando termina o culto, aleluia, louvado seja Deus, o pastor disse: olha, nós vamos bater uma laje na igreja no domingo e eu preciso de pessoas para me ajudar. Então eu fui o primeiro a levantar a mão. E quando chega no domingo pela manhã, eu fui para lá. E eu, como costume de levantar muito cedo, eu fui cedo. Mas eu não sabia que os irmãos chegavam mais tarde. Eles chegaram mais tarde ali, e eu do mundão, com o coração cheio de coisas erradas, com os lábios cheios de palavras torpes, mas eu não ouvi aquele povo falar as mesmas besteiras que a gente falava no mundo. Eu não vi aquele povo com as brincadeiras erradas que nós tínhamos lá no mundo. E eu comecei a entrosar com os irmãos, e ali começou a criar um relacionamento. E Deus já estava no controle, moldando a pedra bruta. Mas quando foi um certo dia, aleluia, louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor, a minha esposa ia para a igreja chorando. Quando foi um dia, ela pediu a Deus que libertasse ela. E ela estava deitada na cama, muito mal de tanta cachaça. Mas ela orou ao Deus do céu e Deus ouviu ela mesmo assim. E Deus libertou ela imediatamente. Nunca mais ela colocou na boca. E naquele processo eu comecei a caminhar junto com ela. Mas quando foi um belo dia, o pastor fez uma pergunta, irmãos, que muitas das vezes as igrejas hoje não faz mais. Deus usou o pastor e ele perguntou: tem alguém nesta noite para Jesus? Quando ele acabou de fechar a boca, eu levantei as minhas mãos e corri para a frente do altar. E ali, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, os irmãos orou por mim, eu recebi um carinho muito grande e Deus deu uma revelação para uma irmã que eu estava tocando no altar da igreja. Então, irmãos, depois daquele dia eu comecei, aleluia, a caminhar firme na presença do Senhor. Aí, quando chega um certo tempo, aleluia, nós batizamos. Nós batizamos, irmãos, e ficamos naquela igreja por um bom tempo. Mas Deus, Ele tem as maneiras de trabalhar e as formas. Ele nos levou para uma outra cidade para glorificar o nome dele. Nós ficamos lá um bom tempo, fizemos a obra e voltamos para a cidade de Buritizê. E aqui hoje nós estamos, irmãos, a glorificar o nome do Senhor. Então eu queria falar para você desse testemunho. E é assim que Deus faz. E para completar, eu estava, aleluia, perdido no mundo igual eu estou falando. Eu arrumei uma discussão com um irmão meu. E a gente brigamos. E ficamos, irmãos, sem conversar um com o outro de 12 a 13 anos, sem conversar. Mas nós entramos num propósito de oração e eu coloquei no meu coração que 2018 era o ano que eu queria encontrar com meu irmão e fazer as pazes com ele.
E quando foi no ano de 2018, irmãos, nós começamos a conversar pela internet. E eu e meu irmão mais novo, ele chama o presbítero Marciano, nós entramos num propósito de oração de 30 dias para que Deus libertasse o meu irmão, porque ele tinha um coração muito duro. Mas não era ele, era o inimigo que estava fazendo isso. Então Deus libertou ele. E ele desceu as águas na igreja cristã do Brasil. E quando foi em 2018, o Senhor começou a trabalhar no meu coração e no coração dele. E quando foi no final do ano de 2018, irmãos, para glorificar o Senhor, nós encontramos, fizemos as pazes. Hoje nós estamos em paz na presença do Senhor e em família. E em irmãos, irmão de sangue e irmão espiritual. Hoje nós temos paz. Hoje eu converso com ele, ele conversa comigo e Deus fez a obra. Aí eu fui para a casa dele, a gente encontramos lá, fizemos um churrasco, abraçamos, glorificamos ao Senhor. Então, irmãos, você que está no mundo aí, que acha que tem amigo, você não tem amigo não. Seu amigo é Jesus Cristo. Aquele que me levou, aleluia, no cativeiro, mas é o mesmo que me tirou de lá. E é o mesmo que me libertou das coisas erradas. E é o mesmo que quer fazer isso na sua vida. Amém? Dá lugar para ele. Dá lugar para ele. E que o nome dele venha a ser glorificado. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a cada um. Compartilhe este vídeo. Compartilhe este vídeo com pessoas. Até mesmo pelo WhatsApp, irmãos. Dos seus amigos. Para que o testemunho possa resgatar pessoas. Eu estou aqui falando isso, irmãos, não é porque eu sou santo, não. É porque eu quero que pessoas possam ouvir e ser libertas também em nome de Jesus, assim como eu fui liberto. Tem 10 anos que eu estou na presença do Senhor junto com a minha esposa e os meus filhos. 10 anos liberto, em nome de Jesus. De tudo que não presta. De tudo que eu estava no mundo fazendo, para a honra e glória de Deus, foi tudo jogado fora. Quem tirou foi Deus, porque de mim eu não conseguia. Amém? Que Deus possa abençoar cada um. Você que ainda não inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, deixa lá o seu joinha, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Amém? Compartilha no WhatsApp, irmãos. Você que tem WhatsApp, muitos amigos você tem. Então nos ajude a ganhar pessoas inscritas, mas que as pessoas possam ganhar mais pessoas ainda para o reino de Deus. E que Deus o abençoe e guarde a cada um em nome do Senhor Jesus. Qualquer momento eu vou estar marcando com os irmãos, vou estar ministrando uma palavra ao vivo, em nome de Jesus, mas eu vou avisar, tá ok, irmãos? E que Deus possa abençoar cada um em nome de Jesus. Soberano Deus, glorioso, eterno, santo Pai, abençoa, meu Deus, a cada um dos irmãos que ouvir este testemunho. Que o Senhor possa alcançar cada um, meu Deus, que ainda está perdido neste mundo. De uma forma tremenda e sobrenatural, assim como o Senhor me resgatou, me libertou, resgata também, liberta também, salva para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém.